E aí, Tamers, aqui quem fala é o Cavaleiro Sem Licença, e nesse vídeo eu vou estar fazendo o guia definitivo dos melhores Triple S+. Então, vem aqui comigo porque nessa lista eu vou estar te passando com detalhes o que cada Triple S+ do jogo tem de bom e de ruim, e colocando quais deles você deveria pegar sendo um jogador iniciante e mid-game, porque geralmente o late game do jogo o cara já tem rank U, que não é a tier list de hoje. Então, bora lá. O primeiro Digimon vai ser o Susanomon Shin. Esse Digimon, ele tem duas famílias, que é Virus Buster e NSO. Ele é um Digimon, cara, que as pessoas não entendem o potencial dele. Por quê? Porque o Susanomon, ele é muito forte, cara. Ele chega a quase ser um nível de um OX. Por quê? Porque ele tem ASB em todas as skills e é o melhor ASB possível que geralmente um Digimon consegue ter no jogo. Então ele consegue dar muito dano mesmo, cara. E o jogo deu esse Digimon de graça, vocês não têm noção do quão forte esse Digimon é. Só porque deu de graça, você não... Tipo, não precisa pegar outro se você não quiser, tá entendendo? Porque ele faz tudo que um Digimon Vacina e Luz precisa fazer aqui no jogo, cara. Ele é muito forte. O único ponto negativo do Susano é o que? Ele é uma Opala, né? Como ele tem 4 skills, o bicho gasta uma mana terrível, cara. É muito DS que você gasta usando as habilidades dele. Tanto que o F3 e o F4 dele tem o consumo de mana parecido. Então o bicho consome muita mana. Então, esse é o maior problema dele. Então, eu não colocaria ele no meta, ou melhor dizendo, ele seria o último do meta aqui. Os próximos que eu vou colocar aqui vão ser na frente, porque ele gasta muita mana e nem todo mundo tem condição de segurar. Mas fora isso, Digimon é excelente. F3 dele consegue chegar no 25, dando um alto dano. As habilidades dele tem um melhor SB, como eu já falei. É um Digimon muito forte, muito completo, muito forte mesmo. Um AS baixo, só o ataque dele que é um pouco menor, mas não importa, porque o resto compensa. Tem mais HP do que o X. Ele é muito bom, cara, muito bom. O próximo é a Jet Cross Up Jet Minervamon. O que acontece? Esse Digimon aqui é um Digimon novo, ele é da família TBT. É um Digimon que tem SB, tem um HP muito bom. Ele só tem uma família, então isso é um pouco ruim. Digimons que tem mais de uma família são bem melhores. E ela tem um HP bem perto ali do Darkness Bagra, só que é um pouco menor. Ela tem mais ataque, tem um AS curto, só que ela é vírus e metal, que é um elemento mais complicado de se usar. Vamos dizer que atualmente os Triple S+, e Triple S, eles são mais usados para fazer os Digimons vírus, para fazer mais DG do determinal, como QDG, BDG ou FDG. Já as outras dungeons, eles não são tão bons. Então, porque tem outros Digimons. Então acaba que ela é um Digimon muito bom, só que por conta de ser uma família, ser vírus e metal, ela não chega a ser tão necessária. Tem outros Digimons vírus que seria bem melhor. O próximo é o Agumon Kizuna. O que acontece? O Agumon Kizuna, ele é muito forte, tá entendendo? Só que ele é um Digimon que tem uma combinação de elementos ali bem zoado. Assim, ser vacina é bom, mas quantos Digimons vacinas tem hoje que seriam melhor do que o Agumon Kizuna? A vantagem é que ele tem o seu buff de 10% de skill damage, isso dá pra a equipe toda, isso é muito bom, mas em contrapartida, ele tem o SB normal, não é nada muito roubado que nem o Susanomon, mas cara, vacina e fogo, tipo, é um elemento que ele praticamente não vai ter vantagem de quase lugar nenhum, assim. Não, na realidade, não tem lugar pra ele, sabe? Você tem outros Digimons Triple S+, que seriam melhor. Então acaba que você não precisa dele. Você pode pegar ele se você gosta, mas não é muito bom. Não é muito bom ele. Tanto que eu vou colocar ele aqui em abaixo da média. Simplesmente porque a combinação de elementos dele é bem ruim.
Se tivesse pelo menos uma dungeon que fosse com vantagem do fogo, acho que é gelo ou é água, não tô lembrado. Aí talvez ele iria ou pra bom ou ótimo, que ele ficaria muito bom. Tem também a questão deles lançarem a passiva pra Triple S+. Só que enquanto não chegar, ele continua abaixo da média. Porque a passiva pra ele, além de dar o ataque speed, por ele ser elemento fogo, vai dar... acho que é dano crítico pra ele. Então ele fica mais forte. Mas eu tenho minhas dúvidas. Então ele tá entre abaixo da média e bom. Não passa disso. Eu vou deixar ele como bom porque o buff dele ajuda muito a equipe, mas acima disso ele não consegue chegar. O Alphamon, cara, o Alphamon Oryuken, o que acontece? O Alphamon, cara, é um Digimon muito forte. O F3 dele no 25 é o F3... Eu acho que é o F3 que mais tem o maior dano ali entre os Triple S+. Só que qual que é o problema? No NA, ele tem SB no F2 e no F3. Já que no LA, ele não tem a SB no F2 e o SB dele no F3 é praticamente tipo o último hit ali da animação do F3, ele dá 1 ou 2 hits só. E isso complica muito, porque ele tem uma perda de DPS muito alta quando não tem o F3, porque ele não tem SB, então você taca o F2, dá um dano legal, mas por não ter SB, que é ele bater enquanto a animação da skill é lançada, o Digimon acaba não dando o dano que ele necessariamente deveria dar. Inclusive, se o Alphamon tivesse SB em todas as skills, ele seria um meta e provavelmente o Digimon mais forte, Triple S+, Vacina e Luz do jogo atualmente. Por quê? Porque ele tem um F3 que dá um burst muito grande. Inclusive, para DGs onde o burst é necessário, ele ainda é bom. Ele é bom, cara. Então, tipo, cara, pra você ver como é que o Digimon todo zoado que os caras deixaram aqui no LA ainda continua sendo bom em certas circunstâncias. Mas por conta de todo esse problema do SB dele, o crítico dele não é tão alto. Então acaba que ele cai, sabe? Ele cai pra ótimo ou bom, mas eu acho que ele tá entre o nível mais alto do bom. Porque, como eu falei, o crítico. Eu esqueci de falar, a Crossap aqui e o Suzano, eles têm bons críticos. A Crossap tem um crítico muito bom. E o Suzano também. Só que é aquele negócio, a Crossap, como eu já falei, não tem muita dungeon, a não ser as do Determinal ali, que ela vai ser boa e tem Digimons melhores. Enfim. Bom, esse é o novo Digimon que eles lançaram, o Imperial Dramon modo lutador, que veio agora como Triple S+. Ainda bem que eles deixaram esse Digimon forte, sim. Lançaram uma nova evolução, então você tem que pegar ela, você tem que pagar. E atualmente eles lançaram uma box, um gacha, que você tem que pegar uma box, nessa box tem um gacha. Bem difícil de estar conseguindo ele, bem difícil mesmo. Mas agora vamos falar sobre o Digimon. O que acontece? Eu tenho poucas informações sobre o Imperial Dramon Fight Mode. O que acontece? Se ele tiver a SB em todas as 4 skills dele, ele vai para ser meta. Porque ele vai ser um Suzano mais forte, com um crítico parecido, mas tipo, ele vai ser melhor. Ele vai ser melhor. E ele tem 3 famílias, e isso é muito bom pra ele. Pra você tanto comprar chip, como pra pegar o buff do Lab. Então, tipo, ele seria tranquilamente um meta entre pau a pau com o Suzano aqui. Eu não sei qual que seria o mais forte, mas seria bem próximo. Agora, se pelo que eu fiquei sabendo que ele não tem SB em nenhuma das skills, cara, ele cai literalmente pra bom. Porque é aquele negócio, por que que você vai usar o Imperial Dramon Fight Mode se um Suzano que você consegue de graça, se você participar do Jump, é mais forte? É só porque você gosta, sabe? Igual eu gosto muito de usar meu Alphamon, mas é porque eu gosto. Mas eu sei que se eu usasse qualquer outro Vacina Luz ali, seria melhor do que o Alphamon. Na maioria das vezes, como eu já falei, o Alphamon tem ali sua vantagem de ser um burst, mas fora isso, não é bom. Então, eu vou, por essa dúvida, eu vou deixar ele aqui no bom, porque eu acredito que ele não tá tendo realmente o SB, mas, como eu falei, se ele tiver, ele sobe pro meta, porque ele fica muito forte, é um Digimon muito bom mesmo. E também ele tá muito difícil de ser conseguido, então, provavelmente,
Até eles lançarem pelo menos um gacha normal dele, não vai dar pra saber direito. O próximo Digimon é o Gabumon Kizuna. O que acontece? O Gabumon Kizuna, eu já considero ele melhor do que o Agumon Kizuna. Por quê? Porque o Gabumon Kizuna, ele tem dungeons que ele tem vantagem. Exemplo, na SDG, a DG do Suzano. Ele é do atributo metal, então ele tem vantagem contra o atributo luz. E isso traz para ele uma utilidade muito maior. Fora o buff dele, que é o buff de dar dano crítico para pare, que é 20% de dano crítico, que vamos sim dizer que não tá muito melhor do que o do Agumon Kizuna, porque hoje as skills são muito importantes, mas tipo, eu considero um buff muito bom e sólido, sabe? Então pra mim ele é melhor sim do que o Agumon Kizuna, fora que ele tem um CT mais alto de todos os Triple S+, e ainda por cima ele é o menor AS de todos os Triple S+, chegando no seu 1.9 base ali de AS, que é muito pouco AS, sabe? Então ele consegue dar muito mais dano do que um Agumon Kizuna. Então, cara, ele, por conta da utilidade dele, porque também dá pra você fazer Royal Base, ele pega, tanto ele quanto o Agumon Kizuna pega o buff do Lab, e isso faz com que eles fiquem mais fortes. Então, tipo, ele tem uma vantagem muito boa. E os dois são duas famílias. Ele também é duas famílias, que é Virus Buster e ME. Então, tipo, é um Digimon que eu considero muito bom. Inclusive, eu uso ele pra fazer SDG. Tem um dano muito sólido. E pra mim, ele é um Digimon atualmente, por conta do seu crítico, do seu buff e de ser vacina e metal. Poderia ser data, mas enfim, tudo bem ser vacina. Ele fica pra mim pouco atrás do Suzano, mas pode ser que ele fique na frente, dependendo da situação. Eu sei que ele é porque agora que chegou o level 150, acaba que o crítico não é tanto mais necessidade. Mas se o crítico fosse, ele acaba ficando na frente. Inclusive, eu acho que eu vou deixar ele na frente, porque qualquer outro conteúdo que vier que necessita mais crítico, ele vai ser melhor do que o Suzano. Ele vai ser melhor do que o Suzano. Tem um DPS sólido, o SB dele é bom. É parecido com o do Agumon Kizuna. Então, tipo, é um Digimon que cumpre todo o seu papel e ele é mais forte, sim, do que os outros aqui abaixo. Mas não é tanta diferença do Suzano. Eu já vi Suzanos baterem muito na SDG, que inclusive passava meu dano. Mas a minha conta não estava tão forte, hoje eu acho que não passaria. Mas enfim, um Digimon muito bom, só que muito caro. Ele quanto o Agumon Kizuna são super caros. Uma faixa média aí de 4 a 6 catera para pegar um. E você ainda precisa de arrumar uma pessoa que tenha ele, que queira vender. E você geralmente tem que entregar o extrator para o cara extrair e você comprar. Então é bem complicado de se conseguir ele, mas ele é muito bom. O próximo Digimon que não tem no LA, só tem no NA, é o Examon X. Examon X é um Digimon muito bom. Para SDG, com certeza ele tá brilhando. Tem Digimons melhores, mas ele faz seu papel muito bem. Tem muito dano de skill, tem SB, tem um ataque insano, um HP ok. Tem as suas famílias ali que ajudam muito ele no lab e tudo mais. É um Digimon que eu poderia colocar como meta, mas por conta deles meio que deixarem ele assim, parado, porque não dá mais uma atualizaçãozinha no Digimon. Como assim? O Suzano já recebeu buffs. Eu não sei se o Examon necessariamente precisa de buff, porque ele já veio muito forte, mas, cara, é um Digimon que complicado de se ter, hein? Eu acho que lá no NA deve ser uns 12 KT, mas ele é muito bom. Ele, entre os Triple S+, aqui, ele é um meta absoluto aqui, porque ele é bem forte, né? SDG ele brilha, numa dungeon de vírus ele também brilha por conta do atributo luz, que vai dar bastante dano, então ele consegue fazer muito, mesmo sendo data e luz. Então ele é muito bom, vou deixar ele aqui entre os últimos, mas ele é muito bom. O próximo é o Lucemon Satamode Despertado. Ele também é um Digimon muito poderoso. Eu considero ele como meta também, porque ele tem um USB muito bom no F1 e no F2. Geralmente você não upa o F3 dele por conta do seu alto tempo de recarga. Mas, cara, esse Digimon no ADG late game ele dá muito, muito, muito dano. Então, pra mim, ele é um Digimon que é considerado meta. Um outro Digimon que eu posso considerar meta também é o Alter B. Não, esse aqui é o Zuarte D, tô confundindo. Ele, cara, o que acontece? É um Digimon
que tem um ataque muito bom mesmo. Se eu me lembro, ou é 8K, ou quase 8K, 7.900. Um HP bom. O F3 dele stuna 5 segundos garantido. Muito, muito bom mesmo. Só que aquele negócio, ele só tem uma família. O crítico dele também é muito bom. É um dos críticos mais altos ali entre os vírus. Só que ele tem uma família e é um Digimon que não lança mais. Então é muito difícil de conseguir ele. E honestamente, eu vou colocar ele aqui no topo dos ótimos. Porque tem Digimons que fazem o que ele faz, só que bem mais em conta de você conseguir. Atualmente no LA, ele tá em torno de 5KT ali, mas você tem que procurar uma pessoa que tem aquele mesmo processo do Gabumon Kizuna ou do Agumon Kizuna que você tem que fazer. Então é bem complicado, mas ele é muito bom. Eu só não coloco ele no meta porque inviabilidade de estar usando ele. O Examon eu deixei por conta dele ser o único data luz assim do NA, mas se você joga no LA igual eu, você nem considera ele. Ele tá numa lista inexistente pra gente. Próximo Digimon é o Shoutimon X7. O que acontece? O Shoutimon X7, ele é um Digimon muito bom. Só que aquele mesmo problema do Agumon Kizuna, data e fogo. Cara, dá pra você usar ele na SDG. E praticamente só, cara. O resto você não vai precisar dele porque vai ter Digimons melhores. Então eu coloco ele aqui no topo do bom, mas ele talvez tranquilamente poderia ser um ótimo por conta do seu ASB e tudo mais. Ele não tem um crítico tão alto, tem um HP bom. O ataque dele é relativamente baixo, não chega nem 7K. Mas em contrapartida, ele é um Digimon sólido no ADG vacina. Mas, honestamente, tem melhores. Então eu vou deixar ele no topo aqui do bom. Porque ele é um bom Digimon. Dá pra você usar, mas pra mim os acima são melhores. Próximo Digimon, Alter B. Eu gosto muito desse Digimon, acho o Alter S muito bonito. Inclusive eu queria que o Alter S tivesse uma nova evolução, sei lá, pode ser despertada. Porque pra mim ele é bem mais bonito que o Alter B, mas eu também acho legal o Alter B. Não liga não, tem o gato aqui miando aqui do lado, mas... Enfim, não sei se vocês estão ouvindo. Mas o que acontece com o Alter B? Ele é o mesmo problema do Zuart. Ele é muito forte. Ele tem um SB muito sólido, um crítico muito bom, um HP legal. O F2 dele te dá uma invencibilidade a Silence de 7 segundos. E o F2 dele tem 9.8 segundos. E ele é só uma família também. Isso é um pouco ruinzinho, mas tá ok. Só que, cara, por ele ser tão difícil, eu acho que não sei se volta mais. Agora o Alter S também tá caro. Honestamente, não compensa pegar ele. Ele é um Digimon ótimo. Se ele fosse fácil de se conseguir como os outros aqui, você tranquilamente poderia talvez colocar ele no meta por conta do seu ASB bem sólido. O ASB dele é tão bom quanto o do Suzano. Mas por não ser um Digimon viável de se conseguir, ele vai ficar em ótimo, porque é um Digimon ótimo. Só que inviável, mas ele com certeza é um dos Digimons vírus mais fortes. Mas, cara, pra você entender, a Jetman Revamon, é porque eu tenho o costume de falar, mas é a Crossap. O Zuart D, eles são Digimons bem pareáveis ali em DPS. Eu acredito que o Alter B seja um pouco melhor do que o Zuart D, mas pouca diferença. E é aquele negócio, cara. O Suzano também, ele é bem pareado aqui entre eles. Só que é mais fácil de conseguir. É um Digimon que é uma Burst Mod, pega o buff do Lab, e isso tem muitas vantagens. Mas todos eles são bem pareáveis. Nossa, olha que engraçado. Praticamente não tem nenhum abaixo da média. Eu vou depois colocar umas possíveis abaixo da médias e ruins, que eu não sei se vai chegar a ter. O X, com certeza, o meta absoluto do jogo. Ele é meta em primeiro lugar. Digimon extremamente forte no jogo. Praticamente é como se o Ox fosse a cara do Demion. Porque ele é um Digimon que já foi fraco. O Alphamon era muito melhor do que ele. Só que depois que eles colocaram o ASB em todas as skills, cara, o Digimon ficou forte, cara. E é o ASB mais perfeito de todos os Triple S+, cara. Ele começa a atacar desde o início das habilidades dele. E as habilidades dele são curtas, cara. Então é muito forte, cara. Muito forte. Fora que você pode usar ele pra matar card, porque o F3 dele é em área. O crítico dele é muito alto também.
Não é maior do que um Gabumon Kizuna, mas é maior do que o Suzano. Fora o Gabumon Kizuna, ele é o crítico dos vacinas maiores. Então é um Digimon excelente, cara. Excelente, excelente, excelente mesmo. Então, com certeza é o meta. Tem 3 famílias, é um Digimon incrível. Então, você podendo pegar ele, pegue, porque vai valer muito a pena. O próximo Digimon é o Darkness Bagramon. O que acontece com o Darkness Bagramon? Ele também é um Digimon excelente, cara, excelente. Eles deram um jump, não desvalorize o Darkness Bagra. Faz muito bem todo o conteúdo data do jogo, dá muito dano. Ele tem um F3 muito, muito poderoso, que chega no 20/20, então você nem precisa colocar skill 25 igual o Suzano. Mas em contrapartida, cara, ele tem muitas coisas interessantes, como o F2 dele tem possibilidade de stun, o F3 dele dá um burn no oponente, tem Advanced Skill Break em tudo. Então, com certeza, ele também estaria aqui, talvez atrás do Luceshin, como um meta entre os vírus. Tem um crítico legal. O maior problema do Darkness Bagra é a sua evasiva e a sua família, que se eu me lembro é só uma. Isso é um pouco ruim. Mas, cara, em contrapartida é um Digimon que você recebe de graça, muito forte, faz tudo que você precisa. Tem o maior HP de todos os Triple S+. Tem uma S baixo de 2 segundos como base. Ele não tem um ataque tão alto, mas por conta das outras coisas compensa e muito. Então, com certeza, Darkness Bagramon tá aqui entre os últimos aqui, mas com certeza é um meta. O próximo Digimon é o Zid. O Zid, o que acontece? O Zid, ele é um Digimon que... ele era o meta do meta pra mim, se não fosse o problema que ele tem, que é o crítico. Ele provavelmente seria, entre os vírus, o melhor. Eu acho que ele tem tudo que você quer de um Triple S+. Ele tem um USB incrível em todas as skills. O F3 dele stuna. Ele tem 4 skills, então você consegue ter um combo de skill do começo ao fim sem parar. As skills deles não é demorada. Ele tem a maior defesa dos Triple S+. Ele tem um HP insano. O maior ataque de todos os Triple S+. Então, pra mim, cara, é um Digimon incrível. Mas por conta do crítico, eu coloco ele aqui atrás do Zuarte D, porque, cara, é complicado. Mas óbvio que pra você fazer a DG lá das Feras Sagradas ali, tranquilamente ele entraria ali como um meta, porque você consegue usar, porque não depende do seu crítico. Então ele fica entre meta nas DG das Feras Sagradas, mas no geral um Digimon ótimo, mas na verdade até abaixo da Crossap por conta do seu CT. CT quebra ele muito. E para você compensar, você tem que colocar muito chip, os equipamentos, tudo com muito CT. Então, ele cai o seu DPS por conta disso. Bom, acabou que não teve nenhum Digimon abaixo da média. Mas, com certeza, cara, esses Digimons bons, eles poderiam se encaixar em abaixo da média. Inclusive, talvez o Alphamon, ele seria um Digimon abaixo da média. Por conta de todo o potencial que ele tem, só que foi arrancado dele, porque ele não tem SB. Um Digimon Triple S+, cara, ruim, não tem. Eu acho que talvez, mas eu poderia falar que talvez seria o Agumon, mas ele tem sua utilidade, seu buff dele é muito bom. Então dá pra usar ele nas outras nas outras dungeons e tudo mais, só que tipo, é aquele negócio. Provavelmente você deve ter um Suzano, isso vai ser melhor. O X7, ele é bom, mas ele também seria um possível abaixo da média, por conta do seu atributo horroroso, que é data e fogo, assim, tipo, bem zoado. Então, acaba que esses daqui tem a possibilidade de cair por conta do que dá pra se usar com ele no jogo. Mas, cara, um Triple S+, como que você vai colocar um Triple S+, como ruim? Não tem como. Então, acaba que a minha lista aqui de Triple S+, fica desse jeito. Eu vou estar também falando aqui uma dica sobre você, iniciante, quais são os Digimons desse. Se você não tiver nenhum que vale a pena você pegar, ainda mais que agora que chegou o novo sistema de fusão. Bom, é o seguinte, pensando em dungeons late game do jogo, com certeza o OX é a melhor, tá ligado? A SDG dá pra você fazer com o X7 também. Mas não precisa, cara. Acho que o X ele é mais útil no geral, sabe? Pode ser que o X7 seja até melhor na SDG se você tiver uma conta muito voltada pra ele. Mas ainda assim o X, cara, ele tem muito
muita utilidade no jogo. Então, pra mim, esse é o Digimon que você deveria pegar. Quais são os outros Digimons? Se você não tiver pegado nem o Suzano, nem o Darkness Bagra no Jump, então aí você pode estar indo de OX e Lucemon Shin. Esses serão os 2 melhores Triple S+, para você que quer fazer todo o conteúdo do jogo se você não tiver nenhum. Eles não são baratos, entre os Triple S+, eles são os mais caros, mas recompensa muito. Então você que é iniciante, quer correr atrás do seu Triple S+, foque neles que vale muito a pena. Bom, eu espero que você que você tenha gostado aqui da minha tier list. Tentei ser o mais honesto e sincero sobre cada Digimon. Se você tem algum comentário que seja diferente do que eu falei sobre esses Digimons, deixa aqui no comentário pra eu ficar sabendo. Dependendo, eu posso ter me equivocado em algum Digimon e talvez ele seria numa tier maior ou talvez menor no seu ponto de vista. Então, se você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal para acompanhar os novos conteúdos. Eu acredito que você deve ter gostado muito dessa tier list. Eu pretendo fazer outras tier lists de outros ranks como Triple S, Triple S+, e alguns ranks ocultos de Digimons que são rank abaixo de Double S, mas tem um potencial oculto. Então, se você quer saber quais são esses Digimons, já se inscreve para você estar acompanhando esses conteúdos que virão no futuro. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Até mais.